Olá, Olá, hello. né? Estamos nós aqui no horário aleatório, né? Hora de almoço. Isso, exatamente, né? Ontem a gente acabou não conseguindo fazer a nossa live, mas Puxada pela energia elétrica. exatamente, né? Mas estamos aqui, preparados para responder mais perguntas, né? Exato. Então, vamos lá. A gente tinha falado, não enxergo nada, não dá para tirar óculos, não. Vocês vão ficar vendo ó, reflexo de ring light, não tem problema. A gente tinha falado, né, na última live, a gente tinha falado de micose. Não, a última que a gente respondeu, Eu acho que eu coloquei respondido nas que a gente respondeu. isso. Então vamos falar dessa de micose, que é a próxima? Vamos lá. Olha só, o Carlos escreveu assim: gostando de vocês. Obrigado. Ótimo. O que faço para tratar micoses? Alimentação ajuda? Ervas? Olha só, né? Realmente, né? A gente costuma associar que esses problemas de micose, principalmente em unha, em pé, parece que não tem nada a ver com o que entra pela boca, né? A princípio, parece que não tem nada a ver. Mas tem muito a ver, né? Tem, sempre tem. Isso, essa quantidade, quando a gente começa a ter micro-organismos, né? Começando a crescer em diferentes partes do corpo onde eles não deveriam, isso significa que está chegando alimento para eles, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a brincadeira é sempre a seguinte: se eu quero eliminar uma bactéria da minha vida, eu tenho que tirar o que alimenta ela, né? Eu tenho que mudar o meio ambiente e tirar o que alimenta ela, né? Então, nenhuma bactéria vai sobreviver num ambiente que ela não é propícia a sobreviver, né? Nem sem comer. E normalmente o que alimenta bactérias, especialmente fungos, né? Micoses, elas estão muito relacionadas a fungos também, é açúcar. Isso, exatamente, né? Essas, Uma notícia para vocês. é, né? Essas cepas de fungos, né? Elas adoram açúcar. É só você parar para ver o processo de fermentação, né? O processo de fermentação que elas atuam, onde elas atuam. Então, faz todo sentido. Se você tiver um sangue com maior quantidade de açúcar, né, com maior quantidade de glicose circulante, lembrar que o sangue ele tem que chegar em todas as partes do corpo. Né? Para você ter unha, você tem que ter sangue chegando na unha. Para você ter pele, né, para tua pele estar boa, você tem que ter sangue chegando na pele. E não é diferente com o teu dedão do pé. Né? Tá chegando sangue lá também. Vamos dizer que você tá com fungo lá, não sei, né? Eu tô supondo aqui que o fungo seja no pé, porque é o mais comum, tá? Mas pode ser na cabeça, pode ser em qualquer área do corpo, né? Eu conheço gente até que teve problemas com fungos em genital, principalmente associado a Candida albicans, né? Então a gente tem que entender que esses fungos comem açúcar, consomem açúcar. E se o sangue está chegando com uma carga de glicose alta, provavelmente esse fungo está se alimentando desse açúcar também. Exato. E assim, né? Igual você falou, a unha está recebendo nutrientes do corpo. Ela não é vascularizada, ela não tem veias ali. Mas ela está recebendo por um tecido que está ali preso nela e que está formando aquele tecido, né? Porque a unha é um tecido também. Então, se você tem e outra, se você tem um excesso de açúcar na corrente sanguínea, você também está prejudicando o seu sistema imunológico, que ele deveria estar combatendo ali aqueles fungos, aquelas bactérias que estão crescendo na sua pele. Então, você já está com o sistema imunológico sobrecarregado, você já está com o seu sangue propício para o crescimento de bactérias, né? E aí, por exemplo, você falou de áreas, regiões onde são mais comuns, né, o crescimento de micoses, que são os pés, a virilha, às vezes atrás da orelha, né, entre os dedos. O que tem de comum em todas essas regiões? Umidade. E aí eu não estou falando umidade no sentido da medicina chinesa, Sim. falando em umidade de ser úmido mesmo, porque são lugares quentinhos e que a gente abafa. Normalmente nos pés a gente está com o pé sempre abafado ali na meia e no sapato.
Na virilha, ela está sempre abafadinha ali, são lugares que a gente tem suor, né, natural. Então, uma coisa que pode ajudar, óbvio que a alimentação vai ajudar muito, mas uma coisa que pode ajudar bastante é, primeiro, lavar bem, deixar secar, deixar aberto, então o tempo que você puder, tá sem sapato, usar roupas menos apertadas, roupas mais largas, de algodão, que deixa, por exemplo, a virilha respirar, que deixa a tua pele respirar. Se você tem nessas regiões assim, de repente levantar o cabelo, expor mesmo, deixar essas regiões arejadas e usar o óleo de coco, que as pessoas subestimam, que é um excelente fungicida natural. O óleo de coco, o ácido cáprico, ele tem uma ação fungicida maravilhosa para a pele. E ele não tem agressão, ele não tem efeito colateral, ele é maravilhoso para você usar, inclusive nas regiões genitais. Pode usar. É isso. Né? E é interessante o que você falou, né? Porque dentro da visão chinesa, o fungo ele é umidade. Né? O fungo ele está associado à umidade. Né? Então, mais uma vez aí, a umidade, o açúcar e a umidade propriamente dita, né? Que é a umidade. E sim, o óleo de coco que é fantástico, né? Que é aquela coisa. Se você pode ingerir, você pode passar na pele. Né? Isso aí é uma regra básica quando a gente vai falar dos cosméticos, né? Essa parte natural. O ideal seria você poder comer os cosméticos que você utiliza, porque a tua pele também se alimenta. Né? A tua pele ela também está absorvendo coisas e substâncias. Então, o óleo de coco é fantástico, porque você vai estar... primeiro, ele não é tóxico, né? Ele não vai ter toxicidade e só vai te trazer benefícios. Né? E outra técnica interessante que dá também para se fazer, né? Além do óleo de coco, é o uso da tintura de iodo, né? Que é uma coisa que muita gente subestima, muita gente até esqueceu já que existe isso no mercado. Né? Você compra a R$ 5 em qualquer farmácia, tintura de iodo a 2%, a 5%, a 10%. Né? E é uma solução também fantástica. Né? O iodo ele também é secativo do local. Né? Ele também vai acabar com o fungo primeiro, né? Porque o iodo ele tem essa capacidade, né? Antigermicida, antibactericida, antifungicida. E é fantástico, né? Porque, inclusive, a tintura de iodo a 10% é utilizada em casos de câncer de pele, né? Eu acho isso sensacional, né? Você pincelar, por exemplo, a tintura de iodo em locais onde você tem um melasma, né? Né, voltando ali para aquelas tradições antigas, um outro composto, né, que também era muito utilizado antigamente, que ele é bactericida, ele é antisséptico, é o azudimetileno, que você também só encontra em farmácias antigas, que é um outro composto que era muito utilizado antigamente para esses tratamentos e que hoje em dia caiu em desuso. Eu acho que ele é o quê? Sulfato de cobre? É uma coisa assim, não é? É uma coisa assim. Isso. Eu não vou lembrar da fórmula dele, mas ele Isso. é muito eficiente também. Sim. E aí, outras coisinhas que também ajudam a secar o local, né? Por exemplo, para evitar a umidade, né? Que também é interessante, é você passar a água do magnésio, né? Do leite de magnésio. Você passar a água, você não precisa passar toda a composição, né? Deixar tudo branco. Não, você só precisa passar a água dela, que ela tem essa capacidade secativa muito boa. Né? Ela até pode ser utilizada como um antitranspirante, vamos dizer assim, sem causar problemas para as glândulas, né, sudoríficas, né, pessoa que gosta de passar muito desodorante, então acaba também sendo uma boa alternativa, né, além de também usar o próprio talco, né, talco também é uma ótima alternativa para a gente estar tratando problemas de fungos e micoses nos pés. Mas o talco eu tenho um pouco de medo, sabe, Klaus? Porque as pessoas colocam, deixa ficar úmido, aí ele vira uma pasta. E como o talco ele tem a base de amido, ele é açúcar. Então ele vai ajudar a crescer ainda mais bactérias. Então o talco ele é meio... É igual você botar talco no bumbum do bebê. Né? Você coloca lá o talco no bumbum do bebê, bota a fralda e abafa. Aí você pode estar criando um ambiente ainda mais
propício porque eles, normalmente, os talcos, eles têm uma base de amido, né? Isso. Então Esses tem que são os tomar. talcos modernos, né? Porque o talco tradicional ele é feito à base de rocha, né? Ah, sim. Não, são os modernos, exatamente. A maioria Isso. é a base de amido. E tem muita gente que passava, na época que meus filhos nasceram, o povo mandava eu passar maisena no bumbum dos meninos. É. Isso. Não, inclusive o talco ele é muito utilizado na medicina chinesa para o tratamento, né? Só que o talco que a gente fala é o talco, né? O pó de talco. Não é a maisena, né? Ou o amido de milho, né? A gente ainda encontra no mercado, né? Inclusive é muito utilizado para fitoterapia, para uso interno o talco, né? Uhum. A gente usa ele para diminuir problemas de estômago, para tratar problemas de estômago e para auxiliar no tratamento de pedras renais, né? Auxiliar a eliminar cálculos renais. Eu ainda Então vou lembrar a fórmula dele. Hã? é bem importante, né, deixar clara essa diferença, porque tem muita gente que não conhece, que só conhece como talco essa coisa de amido que é vendida hoje em dia com aromazinho para ficar cheirosinho e que, na verdade, ele cria um ambiente ainda mais propício para o crescimento de bactérias e de fungos. Isso, exatamente. Né? Mas são boas estratégias que você tem aí para utilizar e lembrar, né? Não é só utilizar as coisas de forma externa, né? O tratamento externo ele é importante, mas você também tem que parar de alimentar de forma interna, né? Como tudo que a gente fala aqui tem um tratamento interno e um tratamento externo, né? Sim, exatamente. Vem de dentro para fora, né? A cura vem de dentro para fora, em todos os E, sentidos, e inclusive não é do e, sentido psicológico para o resto do corpo todo. isso não é só as ervas que vão te auxiliar nisso. E outra coisa que eu acabei de lembrar também é o chá de orégano, né? Ou o uso do óleo essencial de orégano, né? Que também é um bom fungicida. Então, se, né, quem tiver interesse aí, ele é utilizado até mesmo para tratamento de Candida albicans, né? Para fazer banho de assento, para tratar, né, outros tipos de vaginoses também. E isso me leva a uma pergunta que eu não sei se ela está escrita aqui. Ah, está escrita aqui, ó, da Kátia, que faz uma conexão com o que você falou, que é a desparasitação. Nossa, quase que não sai a palavra. Desparasitação natural. Né? O que é Peraí, isso? tem alguém me ligando e aí o meu áudio deve desaparecer, gente. Calma. Eu travar. Eu vou falando aqui enquanto Vai. isso. O que é a desparasitação natural? É tratar parasitas, vermes que estão ali no intestino de forma natural. Primeira coisa, é importante a gente saber, né, do risco que é ter parasitas no intestino. A gente já sabe aqui, né, quem segue a gente, quem acompanha a gente, já sabe da importância do intestino para a saúde como um todo, da importância da saúde intestinal, do intestino não estar inflamado, para a gente ter saúde mental, saúde física, para não desenvolver doenças autoimunes. Então, ter parasitas no intestino, porque quando a gente fala de microbiota, né, uma microbiota desequilibrada já tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Agora, imagina uma microbiota desregulada e ainda sendo atacada por parasitas que são seres, né, que não são microscópicos, eles são seres maiores que estão ali ocupando o intestino e causando problemas no intestino. Então, ter parasitas é um risco muito grande para a saúde, muito maior do que as pessoas imaginam. É isso, exato. Né? E é muito comum, né, no Brasil. Muito comum no Brasil a gente ter casos de parasitose. Né? A gente ainda tem em alguns lugares um saneamento básico escasso, né? E a gente está em contato direto com vegetais, até mesmo se a gente consome vegetais orgânicos, a gente tem uma probabilidade de entrar em contato com eles. Mas isso não é um problema se a gente souber lavar, em primeiro lugar, né, o nosso alimento. Então, isso aí eu acho que é fundamental. Sim. E, além disso, né, você também utilizar as ervas certas para poder fazer umas desparasitoses de vez em quando, né? Você poder tirar os parasitas lá de dentro.
Sim, inclusive a gente sabe, né, Klaus, que a parasitose a longo prazo, ela pode estar associada, inclusive, com as demências, né? Lá na senilidade, quando você chega na idade avançada, parasitose e as toxinas que isso traz, toda a toxicidade que isso traz para o nosso corpo, pode estar associado a, ao desenvolvimento de demências. Então, é muito sério, é muito grave ter parasitas e é muito fácil tratar. Né? Quer dizer, fácil entre aspas. Existem parasitas que são muito difíceis. Por exemplo, a toxoplasmose Sim. é muito difícil de ser tratada. É isso. A toxoplasmose é o que vai basicamente acompanhar o indivíduo, né? Vai acompanhar ali. Então, manter o processo estável é importante, né? Mas realmente, se a gente, os parasitas intestinais, principalmente, são os mais fáceis de a gente eliminar, porque eles têm contato direto com aquilo que entra na nossa boca, né? Então, é mais fácil. Se a gente tomar, por exemplo, uma erva que tem uma toxicidade que vai eliminar esse parasita, ele vai sentir, ele vai, né, começar a sofrer. Só que, óbvio, né, nada faz milagre, não é nada de um dia para o outro. Até o remédiozinho lá, né, da farmácia, você tem que tomar 3 dias seguidos, imagina só. Né? Então, e ele é poderoso, é quase tomar um Baygon, né? Que, assim, não tiro a possibilidade de se tomar ele, tá? Eu aviso aqui, não sou contra medicamento. Então, às vezes, é importante você tomar um Baygon, desde que você saiba repovoar teu intestino, desde que você cuide da tua alimentação, né? Porque em questão de 3 dias você pode recuperar a microbiota que você perdeu, se você souber recuperar ela, né? Tem que ter Então, consciência de que tomar esses remédios vai prejudicar a tua microbiota. Não que isso seja, ai, o fim do mundo e agora acabou para mim, não. Vai prejudicar do mesmo jeito que tomar um antibiótico prejudica a tua microbiota. Mas você precisa, ele é necessário, ele é um uso temporário e depois você tem que saber tratar e recuperar a microbiota. Isso é que é importante saber. Então as pessoas têm que ter consciência que, eu tomo remédio uma vez por ano. Ótimo, faça isso, né? Mas saiba que toda vez que você tomar o remédio, fizer uma desparasitação, ó, saiu a palavra. Toda vez que você tomar o remédio, fizer uma desparasitação, você precisa repor a tua microbiota para ela, para você continuar tendo saúde, para você ter ali os benefícios de uma microbiota equilibrada. isso, exatamente. Então é aquela coisa, né? Saber comer bem, né? Saber lavar o teu alimento, saber se precisar utilizar, recuperar e reestruturar a microbiota intestinal. E vamos falar de umas dicas, né? Vamos falar de como desparasitar, que eu acho que tem na medicina ayurvédica a gente tem um dos métodos mais interessantes dentro da área da medicina natural para tratamento, né, para desparasitação, que é o uso da farinha do coco. Olha que legal. A farinha do coco, a copra, né? Quando você compra o coco seco, você pode bater aquela copra, a parte branca, né? Com uma água morna, por exemplo, para poder extrair melhor o óleo de coco. Você faz a extração do óleo assim. E aí o que sobra, que é o bagaço, você pode usar para desparasitar o teu corpo. Olha que maravilha, Olha que né? interessante. Eu não sabia. Tá vendo? Não, Olha o coco aí como um alimento milagroso de novo. isso, né? Porque a copra, além dela ter também o ácido láurico, né? O cáprico, o caprílico, que são agentes que vão auxiliar você na desparasitação, ela também tem a capacidade de sair varrendo o teu intestino, cara. E assim, só que sozinha ela não faz isso. Então, o ideal é você consumir em torno ali de pelo menos umas 3 a 4 colheres de farinha, dessa farinha de coco, né? Dessa copra, e depois de uns 15 minutos de ter consumido ela, você consome um sal amargo, uma cápsulazinha de sal amargo, né, que é um Uhum. laxante. Tá? Para quem não sabe, ele é a base de magnésio, então não precisa se preocupar, ele não vai destruir nada dentro de você. Na verdade, ela só vai soltar o intestino, né? E aí, quando você toma essa junção dos dois, em questão de 12 horas, você tem uma desparasitação. Né? Então, é interessante fazer o uso. Toma um certo cuidado, porque fazer isso em excesso, né, pode prejudicar e agredir o intestino. Tá? Então, não façam em excesso. Tentem fazer 3 dias e pausa. Tá? Depois, se precisar e sentir necessidade, precisa mais, faça mais 3 dias e pause de novo. Tá? Mas sempre pausando. É importante fazer essa pausa. Pausa de quantos dias?
pausa de torno de 1 a 2 dias, tá? É o suficiente, né? Mas é Ótimo. importante fazer a pausa, tá? Não é aconselhado fazer seguido, né? Isso pode gerar problema. E o que falam por aí, hein, Klaus? A gente vê muita coisa na internet de parasita, antiparasitas e tal, antielmínticos, né? Como, por exemplo, o óleo essencial de orégano, Isso. como um bom anti-eumíntico, né? E a semente do mamão. Eles Isso. realmente. Isso. Exatamente. Até mesmo para uso profilático, né? Então, para evitar você a ter parasitas ou acúmulo de parasitas, é interessante você utilizar, por exemplo, a semente do mamão. Né? Eu me lembro que isso aí eu aprendi em casa com a minha mãe. Né? Minha mãe foi a primeira pessoa que me mostrou o mamão como um antiparasitário. Né? E só que o negócio é o seguinte, ela vai auxiliar muito para quem está com parasita também, óbvio, mas ela tem uma melhor eficácia se você fizer uma prevenção de parasitoses com ela. Né? Então, evitar chegar a grandes problemas, né? Você ter muito parasita no intestino é óbvio, aí você vai ter que tomar, por exemplo, o remédio lá com o nome da fanqueira, né? Agora, Muito bom. né? Pois é. Mas se você quiser evitar e prevenir, vai consumindo. O cravo também faz isso. O cravo também auxilia como uso profilático, né? Ele não tem ação forte contra o parasita em si, mas se você consumir ele diariamente, um cravo, mastigar um cravo, além dele ajudar na sua saúde bucal, né? Além de evitar as bactérias da cárie, né? E melhorar o teu hálito, né? E aumentar a tua libido, ele também auxilia você a diminuir a quantidade de parasitas. Ó, e vou dar uma dica aqui para quem já está avançado e já faz jejum intermitente. A gente sabe que o jejum deixa o hálito, algumas vezes, deixa o hálito um pouco mais forte, porque você entra em estado de cetose e você tem o cheiro da cetona, né, no hálito. Dá para perceber isso. O cravo é um excelente companheiro do jejum intermitente, porque ele não quebra o jejum, ele te dá um alívio, assim, às vezes naquela sensação de fome, de vazio de estômago, e ele te deixa com um hálito fresco. Isso, né? E outra ervazinha que eu acho fantástica, né, também é o alho. O próprio alho, se ele for usado como medicamento, você também pode promover uma desparasitação, né? O alho é riquíssimo em enxofre, né? Enxofre Uhum. é um antielmítico. E o bacana é que é o seguinte, para você consumir o alho para poder tratar verme, você corta ele no meio, em 2 bandas, e você engole como comprimido essas 2 bandas. Deixa ele inteiro. Provavelmente você vai arrotar alho o dia inteiro, tá? Já digo logo. Mas se você tá rotando alho, imagina lá a tua lombriga, né? Imagina a TT, né? A TT é a tênia de estimação, chama TT. TT. É isso. Mas são Né? formas. Essa eu nunca fiz. Eu sei que o alho também é antielmítico, mas essa daí de partir ele no meio e engolir inteiro eu nunca fiz. Eu como Isso. muito alho na comida, adoro. Mas aí eu preciso do cravo. É. Isso, né? Mas é bacana. Outra coisa que é uma coisa que a gente passa muito para os pacientes é a semente de abóbora também, né? Uhum, a semente de abóbora, exatamente. Ela tem uma ação antielmítica bem forte também. Isso. Então aí, ó, E, já e pode o falar. orégano também tem? Porque falam muito do óleo de orégano, do óleo essencial de orégano. Cara, o óleo de orégano, ele vai desparasitar, ele vai deixar, na verdade, eu acredito que o que o orégano vai fazer é deixar o teu corpo inabitável, tá? Porque não sei se você já tomou óleo de orégano alguma vez na vida, Não. porque aquele negócio é horrível, tá? Aquele negócio é horrível. Cara, você exala orégano por todos os teus orifícios, assim. Né? Por isso que a Tênia vai embora, entendeu? Ela chega assim e fala, cansei, eu não vou morar aqui mais. Mas sim, ela tem uma ação sim, antielmítica, né? Brincadeiras à parte, ela tem uma ação forte também. Ela auxilia na desparasitação, ela auxilia também a tratar os dutos biliares.
né? Ela limpa os dutos biliares e auxilia, né? Facilita a eliminação de cálculos e o chamado muco, né? Da vesícula. É óbvio, dependendo do tamanho do cálculo que você tem, é melhor você sempre estar optando, né? Vendo a melhor opção. Vai no teu médico, faz os exames de imagem e avalia. Agora, se você está com muco, aí é muito mais fácil você tratar, né? Aquela chamado lodo, né? O lodo da vesícula. Mas o óleo de orégano tem essa capacidade, sim. A longo prazo, ele é tóxico, tá, gente? Então, não utilize ele por muito tempo. Ele vai afetar o teu fígado, ele vai gerar toxicidade para o fígado. Toda erva que tem muito aroma, muito óleo essencial, é tóxica. O orégano é assim, a hortelã é assim, a camomila também é assim. Tá? Então a gente tende a evitar. Por quê? Porque tem tanto princípio ativo ali dentro que a planta está exalando aquilo. Né? Então a planta tem um óleo essencial muito forte. E óleo essencial é um concentrado de princípio ativo, tá, gente? Então quando você pega um óleo essencial de orégano, consome ele também por pouco tempo, não utiliza ele por muito tempo. Também tenta seguir a regra do 3. Né? Quando as ervas são muito tóxicas, a gente toma por 3 dias e avalia, faz uma pausa, toma por mais 3 dias. Então, se você for tomar ervas tóxicas, segue essa regrinha aí que você não vai, né, não vai ter grandes problemas. Exato. Legal. E aí, você já falou aí um assunto que puxou para outro, né? Que você falou do óleo de orégano como sendo, ajudando a gente a eliminar aquele lodo da vesícula. Então, vamos falar de saúde da vesícula, que a gente recebe muitas perguntas, inclusive, a gente está com os vídeos, né, os nossos vídeos no TikTok, e tá chovendo de perguntas lá, mas muitas perguntas. E uma que caiu assim repetidamente é sobre a vesícula. Ah, não tenho a vesícula. Ah, o que eu faço para melhorar a saúde da vesícula? Então, isso está caindo muito, muito ali de perguntas. Então, a gente pode responder aqui também como que a gente faz para, ou quando não tem a vesícula, que é uma coisa que a gente já falou aqui bastante. Klaus, você está aí? Voltei. Você deu uma parada, voltou? Eu fiquei indignado. Tem alguém me ligando. Gente, se você está me ligando, eu não atendo o telefone, tá? Eu só atendo o WhatsApp. E, tá? Aí eu tive que tirar, botei no modo avião e liguei a Wi-Fi só. Agora não vou ser mais interrompido. Tá certo. Mas então, assim, como é que a gente faz? Primeiro, para manter a saúde da vesícula. Tem muita gente que tem medo, né, de mudar a alimentação, de seguir o que a gente fala aqui em termos de mudanças alimentares, porque tem medo de perder a vesícula. E tem muita gente que já perdeu a vesícula. Então, vamos tentar trazer aqui um entendimento, né, do porquê que a gente perde a vesícula e do porquê e de como que a gente mantém a saúde da vesícula. Porque tem muito mito também dessas técnicas detox, né, para vesícula, que a galera prega por aí, manda você fazer uma dieta de não sei o quê, não sei quantos dias, tomando um monte de porcaria para poder limpar a vesícula. Isso aí tem charlatão até não poder mais, né, nesse Exato. meio. E assim, muitas vezes esses procedimentos que eles fazem mais piora o quadro do que melhora. Né? A maioria das vezes piora, né? Eu tenho pacientes que pioraram muito depois de fazer esse tipo de procedimento, e é um procedimento muito agressivo para o corpo. Né? E ignora um princípio básico da limpeza da vesícula, que é a vesícula para ser limpa precisa de consumo de gordura. Né? E não adianta você ficar, sei lá, 3 dias, 4 dias sem comer gordura para depois comer para a vesícula limpado, né? Isso não existe, tá? Isso não existe. Dá para depois limpar, né? Pois é, né? Você vai deixar ela acumulando coisa ali, aumentando o risco de você ter cálculo na vesícula, porque quanto mais acumula ali, quanto menos é liberado, né, maior risco você vai ter de desenvolver um cálculo, né? E não vale a pena, né? Quer dizer, você vai ficar 3, 4 dias sem consumir gordura, que é essencial para a tua saúde, né? Tomando suco de maçã, sério isso? É sério que o suco de maçã vai te ajudar a limpar a vesícula biliar? Né? Não faz sentido nenhum, tá, gente? Não faz sentido nenhum. Para o pessoal entender, né? O que é a vesícula biliar? A vesícula biliar é aquele saquinho, é tipo um saquinho pequenininho, que fica ali abaixo do fígado, e que fica guardando a bile. E o que é a bile? Bile é
é um produto ali do fígado. O seu fígado produz bile à base de colesterol, tá? Então você precisa do colesterol para o teu fígado produzir bile. E ele funciona como um sabão na tua digestão. Vamos entender. Quando você come, na tua alimentação tem gordura. A gordura, se você já viu, por exemplo, já colocou óleo dentro de um copo de água, ela tende a ficar juntinha. Por mais que você mexa e espalhe, daqui a pouco ele está todo junto. Porque água e gordura não se misturam. Eles se repelem e a gordura tende a ficar juntinha, certo? Quando você come, e na tua alimentação pode ter gordura que é líquida, pode ter gordura que é sólida. Vai estar ali tudo misturado. Chegou no teu intestino, as tuas enzimas, elas precisam agir em cada moléculazinha dessa de gordura para você conseguir separadamente absorver essa gordura. Se você tem um bolo, imagina uma bola de gordura, você não vai conseguir atingir as moléculas que estão aqui no meio. E se você tem uma bola de gordura, você não vai conseguir absorver ali no teu intestino. Então, o que a bile faz? A bile funciona igual o detergente de pia. Imagina o seguinte, você tem ali na tua pia uma panela suja, cheia de gordura. Você bota água, você vê a gordura boiando em cima. Quando você joga o detergente e mistura, você vê que essa gordura ela desmancha. Não é que ela desmanchou, é que você separou as moléculas dela e ela se misturou com a água. Então, o que a bile faz? Ela pega esses grumos de gordura e separa as moléculas para que a gente consiga quebrar com enzimas e absorver lá no intestino. Então, a digestão da gordura depende da bile. Então, o fígado, ele faz uma produção constante de bile. Ele vai produzindo aos pouquinhos. Quando você não está comendo, quando seu intestino está ali vazio, você não está digerindo nada, ele vai guardando essa bile na vesícula biliar, que é um pacotinho. Quando você comeu, chegou gordura no seu intestino, ele libera essa bile para dentro do seu intestino e ela vai cumprir ali o papel dela. Quando você não come gordura, quando você faz uma dieta que é low fat, a dieta tradicional, onde você come peitinho de frango, com brócolis feito no vapor, sem tempero, né? E você come torradinha com uma ponta de requeijão light, de manhã cedo. Quando você faz esse tipo de dieta, e aí você comete o pecado de jogar a gema do seu ovo fora e comer só a clara. Quando você faz esse tipo de dieta, você está deixando de colocar gordura na tua alimentação. O que vai acontecer com a bile lá dentro da tua vesícula biliar? Vai ficar parada, estagnada. Você vai acumulando, porque a produção do seu fígado é constante, você vai acumulando ela ali, ela vai ficando, isso que você falou, vai formando uma lama, vai ficando grossa, e depois ela vai formar cálculos. E aí, o que acontece? Você perde a vesícula biliar. Gente, deixa eu ajudar o cachorro a descer da cama, só um minutinho. Vai lá, que enquanto isso eu vou falando aqui. Né? Vai falando. Isso. Né? E assim, a gente precisa de gordura. Outra coisa que também vai prejudicar esse processo são as gorduras vegetais, as gorduras trans, né? As gorduras hidrogenadas, semi-hidrogenadas, elas também vão prejudicar esse processo. Né? Além de, se você tiver uma microbiota que também não é boa, né? Se a microbiota, você está com uma disbiose, está com um crescimento de bactérias, principalmente, né, bactérias nocivas, você também pode desenvolver cálculos de vesícula biliar. Né? Então, e assim, para você desenvolver isso, você tem que ter uma alimentação ruim, você tem que ter uma alimentação lixo. E a alimentação lixo não é alimentação com gordura saturada. A alimentação lixo é alimentação com gordura hidrogenada, com excesso de carboidratos, com farináceos, com refinados no geral, né? Todos os refinados não prestam, gente. Tudo que é refinado demais acaba sendo prejudicial em algum ponto. A gente pode cometer o pecado ou pelo excesso ou pela falta, né? E o refinado ele acaba tendo normalmente a falta e o excesso, né? A falta de nutrientes bons, como é o caso da farinha, né? A farinha ela tem ali uma perda, cara. Eles têm que enriquecer a farinha de ferro e ácido fólico. Olha isso. Porque ali não tem nada de nutritivo para você. Tão pobre que é, né? Você tá comendo areia com
alcoólico que você não absorve. Né? Olha que Exatamente. Né? Exatamente. E aí você começa a perceber, então, que isso vai prejudicar a tua vesícula biliar. Né? Não é a carne que está dentro do teu hambúrguer que está fazendo isso. Não. É o pão que está ali em volta, que foi feito com óleo vegetal, é a batata frita que foi frita no óleo vegetal, né? E é açúcar também, né? É carboidrato. Então, isso aí é que está prejudicando a tua saúde. Né? E assim, é fundamental para você poder tratar uma vesícula biliar você consumir gorduras e consumir ervas que são o quê? Que são colagogas, né? Que elas vão aumentar o calibre do duto biliar ali para melhorar a eliminação. Além disso, vai facilitar a eliminação da bile. Né? Para isso, a gente tem ervas que vão fazer isso. Né? Então, já sabe, a alimentação é fundamental. Você tem o dente de leão que faz isso, você tem a carqueja que faz isso, você tem o boldo que faz isso. Essas ervas amargas, né, bem amargas, elas tendem a ter essa ação. Outras ervas que também têm essa ação são as ervas ácidas. Né? Então, um exemplo das ervas ácidas é, por exemplo, o hibisco, a casca do limão e o limão, né, também auxiliam a eliminar isso. E uma erva que todo mundo acha que é só para problema dos rins, né, mas que também faz muito bem esse papel de desintoxicação do fígado e da vesícula, é o quebra-pedra. Quebra-pedra que dá em tudo que é lugar, cara. Quebra-pedra é mato no Brasil. Né? Eu vou para casa dos meus pais, quando eu olho o jardim, é só quebra-pedra, para tudo que é canto. Né? E é uma erva bem fácil de se identificar. Né? Dá uma pesquisada na internet, você vai ver que ela tem umas folhinhas separadas, né? Ela tem uma... E a parte de baixo dela tem umas bolinhas que pendulam, né? Que é bem marcante dela. Que é uma erva fantástica para te auxiliar no tratamento de problemas de vesícula biliar. Né? E assim, se você não tem uma vesícula, se você já tirou a vesícula, lembrar, é extremamente importante você lembrar que você precisa fazer uma suplementação de sais biliares. Você precisa suplementar sais biliares. Porque se você faz 5 anos que não tem vesícula biliar, faz 5 anos que você não está absorvendo as vitaminas lipossolúveis. Né? Isso aqui a gente já falou em live, vamos continuar repetindo. Então, vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina D, dependem da tua bile para ser absorvida. Se você não tiver bile, você não vai absorver. Então, aí, às vezes, você está gastando dinheiro comprando uma vitamina D para fazer suplementação porque a sua está baixa, só que você não está tendo vesícula, né? Então você absorve ali 10% daquela vitamina D que você está tomando. Acaba que você tem que tomar por um longo período, gastar muito mais. Se você tomar um sal biliar junto, né? No mercado tem o nome de oxibile, para quem quiser procurar, ou sais biliares, aí você tem um aproveitamento muito melhor daquilo ali. Além de lembrar que tem que ser consumido essas vitaminas com gorduras. Né? Por que o ovo é tão bom, né, doador de vitaminas? Porque ele tem ali a parte, né, de gordura dele, a parte central, que é a gema, ali está cheio de vitamina, principalmente vitamina A, grandes quantidades de vitamina A. Né? Então, seu gastro nunca te falou isso. Você tem que suplementar. Uma pessoa que não tem vesícula biliar tem uma média de 7 anos de vida a menos que uma pessoa que tem vesícula. Porque essa pessoa que não tem vesícula, ela está entrando em estado de desnutrição. Isso, fora que a desnutrição de vitaminas lipossolúveis, ela está diretamente ligada também às demências. Então, além de viver 7 anos a menos, você vai viver os últimos anos da tua vida feito um vegetal ali com demência, dando trabalho para os outros, né? Então, gente, assim, lembra, gordura é extremamente importante para a tua alimentação, para a tua saúde como um todo, para a tua absorção de vitaminas. Então, você precisa estar absorvendo gordura no seu intestino para que essas vitaminas consigam entrar no teu corpo, porque elas só entram junto com a gordura. Né? Elas não são lipossolúveis. Essas vitaminas, elas repelem a água. E todo o teu corpo é a base de água. Então, dentro do teu intestino, o ambiente é a base de água. Dentro do teu sangue, o ambiente é a base de água. Ele está sempre repelindo o que é gordura. Se essas vitaminas, elas são gordurosas, elas estão dentro da gordura, você precisa absorver gordura. E para absorver gordura, você precisa ou da bile ou dos sais biliares, porque se você não tem a vesícula biliar, o saquinho que armazena, você não vai ter uma quantidade suficiente. Você tem bile, você tem produção de bile,
mas você não tem uma produção suficiente naquele momento da alimentação, né? Então, você não absorve você não absorve uma boa quantidade de gorduras ali da tua alimentação. Então, você está comprando a vitamina, pagando caro, tomando, e a bichinha vai parar lá no seu cocô. É, você está dando descarga nas vitaminas. Né? Tá fazendo um cocôzão hipervitaminado e você tá lá com deficiência de vitaminas, que a longo prazo, e, gente, vitamina lipossolúvel a gente armazena no fígado. Então, você vai fazer exames daqui a um ano, você tirou a vesícula, daqui a um ano, daqui a 2 anos, pode ser que você não tenha deficiência de vitaminas, porque você ainda tem no seu armazém. Mas você não consegue repor esse armazém na mesma velocidade que você está usando essas vitaminas que estavam armazenadas. Então, você vai apresentar uma deficiência mais cedo ou mais tarde. Isso. Né? E o jeito mais fácil de destruir a tua vesícula biliar é evitando comer gorduras. Então, se você faz o detox da vesícula, você passa 3 dias tomando suco de maçã sem nenhuma gordura, você pode estar contribuindo, você pode estar colocando aquela gota que faltava para a tua vesícula entrar em colapso. É isso. Né? Que assim, e é aquela história, eles tomam suco concentrado de maçã. Eles estão tomando açúcar puro. Né? Tomando frutose pura. Frutose que é tóxica para o fígado. Né? Exato, que sobrecarrega o fígado, que é tóxica para o corpo inteiro e que depois você vai ter ali uma quantidade de açúcar, uma quantidade de triglicerídeo produzida por causa desse açúcar em excesso. Você vai atrapalhar toda a tua saúde. E aí depois você passa por dias tomando azeite quase que de garrafa, né? É uma loucura esses processos aí. Pois é. Eu não sou a favor de nada que seja um tratamento de choque dentro da medicina natural. Né? Isso aí eu acho que não vale a pena, não faz sentido. Uhum. Você quer ter um efeito sei lá, você tem anos tratando mal a tua vesícula e você quer tratar em 3 dias, isso não vai acontecer. Me desculpa, isso não vai acontecer. Né? Nenhum tratamento sério vai fazer isso. Né? Você pode ir tratando aos poucos, mudando a tua alimentação, utilizando as ervas que a gente está falando aqui, né? E isso vai auxiliar você no tratamento da vesícula, isso vai melhorar os seus processos digestivos. Agora, fazer isso em 3 dias, se chapando de frutose, não vai dar certo. Né? Além do mais, né, faz um tempão que a gente não fala isso aqui, a gente tem que falar de novo. Né? Frutose não é metabolizada pela tua célula, frutose é metabolizada pelo teu fígado. Sabe como é que a gente chama substâncias que são metabolizadas pelo fígado? A gente chama de veneno. Veneno é metabolizado pelo fígado. Eu ia ser mais light chamando de toxina, mas toxina é veneno. Isso. Né? Então vai matar as células hepáticas, é por isso que se você ficar tomando frutose, depois você pode desenvolver cirrose hepática. Você pode chegar a grau de cirrose, né? Sem ter tomado um copo de cachaça. Pra você ter noção, um copinho de suco de laranja que o pessoal toma achando que é normal, que é inofensivo, que faz bem para a saúde, que previne gripe, que tem vitamina C, um copinho de suco de laranja é o equivalente a um copinho de cachaça para o teu fígado. Olha só. E vamos colocar aqui, né? Olha só, o seu fígado, ele é responsável por metabolizar tudo aquilo que é tóxico, né? E tudo aquilo que é metabólito. O que é metabólito? É resto do teu metabolismo. Então, você tem ali substâncias que você absorve, algumas você precisa transformar, e elas geram um resto, uma sobra, que chama metabólito. O fígado, ele é responsável por transformar essas coisas, né? Ou para transformar em coisas não tóxicas, ou para transformar naquilo que você vai eliminar pelos rins, lá na urina. E o fígado, ele tem uma capacidade de processamento. Então, imagina o seguinte, você está lá no caixa, você está lá no supermercado, você chegou no caixa e só tem 3 caixas atendendo, essa é a capacidade do teu fígado. E você tem 100 pessoas para serem atendidas. O que vai acontecer? Uma fila.
certo? Vai se formar uma fila e os caixas só vão dar conta daquilo que eles têm capacidade. É isso que acontece lá no teu fígado quando você coloca um monte de toxina para dentro. Vai formar uma fila. E você sabe o que acontece na fila do teu fígado? A mesma coisa que acontece na fila do supermercado. Quem tem prioridade passa na frente. E quem é que tem prioridade? Quem é mais tóxico para o teu corpo. Aí olha o que teu fígado faz. O que é muito tóxico para o seu corpo? Álcool, frutose, glicose, medicamentos, amônia, que é um metabólito da proteína. Isso é muito tóxico. Então, esses processos, eles passam na frente. E você vai deixando para trás, no final da fila, aqueles outros processos que não são tão tóxicos. Aí você começa a acumular ácido úrico na tua corrente sanguínea. Por quê? Porque ácido úrico não é tão tóxico quanto glicose, quanto frutose. E aí você acha que você tem excesso de ácido úrico porque você comeu muita carne. Aí o médico fala para você, come menos carne. Enquanto isso, você está tomando suco de laranja, suco de maçã, adoçando as tuas coisas com xarope e achando que está abafando. Isso. Entendeu? Você está tirando a vez do ácido úrico de ser metabolizado pelo teu fígado para virar ureia e ser eliminado, passando na frente aquilo que tem prioridade, que é o quê? Que é a frutose, que é a glicose, que é o álcool, né? Que são esses produtos que são mais tóxicos para o nosso corpo. Então entende que teu fígado é um só, coitadinho, ele tem que dar conta de todas as porcarias que você coloca para dentro. Sim. Ele é o que sofre, né? Não é à toa, eu comparo o fígado para mim, eu hoje, né, estudando essa parte da medicina, o fígado é um dos que tem para mim um dos papéis mais importantes dentro do corpo, porque nada aconteceria sem ele, né? Se a gente for para pensar em todos esses processos, em todo esse metabolismo, esses armazéns de vitaminas, né? Eu até falo, cara, é por isso que ele tem tanta importância na medicina chinesa, ele tem tanta importância, né? Por conta dessas questões. Óbvio, o coração é importante? Mas a função do coração é o quê? É bombear. Essa é a função. Ele tem que bombear sangue, né? Já o fígado, ele vai fazer todos os processos metabólicos, cara, é impressionante. Ele vai estar associado a tudo que tiver de ser transformado, tudo que tiver de ser transportado, né? Substâncias tóxicas que vão ser eliminadas. Ele e o rim, né? São os dois órgãos ali que ficam dando conta de desintoxicar o teu corpo, né? São os que mais sofrem, os que mais colapsam, inclusive. Né? Então, a longo prazo, quando você está lá, né, numa alimentação ruim, o que vai para o saco é o teu fígado, é o teu rim, né, o teu intestino, né, são os órgãos mais importantes. Né? Sim. E é por isso que a gente também tem, né, tem sempre falado aqui, já tem tempo que a gente não fala, então vale a pena repetir, que não existe detox. Não existe dieta detox, não existe suco detox, não existe processo detox, protocolo detox. Gente, não existe. Sabe qual é o único jeito de você desintoxicar o teu corpo? É não botar toxinas para dentro. Olha que simples. Deixa o teu fígado trabalhar, o teu rim trabalhar, ajuda eles. Como é que você ajuda eles? Não colocando mais coisa na fila e dando água pro teu rim, porque teu rim precisa de água. Só disso. O resto ele dá conta. Ele só precisa de água. Então, para de achar que existe dieta detox, para de acreditar nesse tipo de charlatanismo, porque isso é charlatanismo. Não existe shot detox, não existe suco detox, não existe dieta detox, não existe protocolo detox. Protocolo detox se chama jejum. Isso é detox, sabe por quê? Você dá um tempo para o teu corpo. Você deixa teu corpo processar tudo aquilo que está acumulado. Imagina o seguinte, voltando lá para a analogia da fila do caixa do supermercado. Teu fígado é o caixa do supermercado. A fila tem 100 pessoas. Enquanto você deixa entrar mais gente no mercado, essa fila nunca vai diminuir. Como é que você faz para a fila do supermercado diminuir? Você fecha a porta e não deixa mais ninguém entrar. É isso que você faz no jejum intermitente. Você fecha a porta, não deixa mais toxinas entrarem,
teu fígado vai trabalhar, vai dar conta do recado, teu rim só precisa de água para ajudar ele, só água pura, e ele vai funcionar. Então, esquece porcaria de detox. Então não é o detox, né? É o no tox. No É o tox. no tox, exatamente. Não intoxica, que esse é o segredo para desintoxicar. Acabou. E é interessante porque dentro é aquilo que a gente conversa. A naturopatia, de uma forma geral, as medicinas naturais, elas estão defasadas também. Elas estão totalmente corrompidas também. Elas decidiram seguir um caminho científico errado. Né? Então, quando você vai avaliar esses protocolos de desintoxicação da medicina natural, eles não são saudáveis. Tá? Muito pelo contrário, muitos deles são tóxicos. A gente vive falando aqui sobre o suco verde, né? Falando mal da porcaria do suco verde. Para de tomar suco verde. Suco verde não vai salvar a tua vida. Suco verde vai acabar com a tua tireoide, vai matar a tua tireoide, vai acabar com as bactérias boas do teu intestino também. Né, o excesso de fitotoxina que você consome ingerindo suco verde todos os dias, além da frutose excessiva, que você sempre vai colocar uma fruta lá, normalmente é a maçã ou a laranja, né, que se coloca, isso aí tudo vai acabar com o teu fígado, vai acabar com a tua saúde de forma geral, vai aumentar o açúcar no sangue, né? Não faça isso. Então, gente, ó, medicina natural, ela tá defasada, tá? Ela perdeu a valia que ela tinha, né? Eu comecei o meu caminho acreditando nisso, acreditando que a medicina natural era boa e papapá, até eu entender que ela foi baseada num preceito errado. Ela se guiou por um preceito errado. Então, eu sinto muito. Ela foi, ela foi distorcida igual tudo, né, Klaus? Igual a nutrição foi, tá tudo seguindo um caminho errado e infelizmente existe uma dominação aí do discurso da indústria. A indústria ela se apossa das ideologias e transforma isso num discurso para te vender o que ela tem. Então, por exemplo, a ideologia do veganismo tem uma motivação que hoje a indústria alimentícia se apossou dessa ideologia e tenta te empurrar, sabe, coisas que são completamente contra a tua saúde, que vão completamente contra a saúde do planeta, né? Então, tá tudo intoxicado com essas ideologias, tá tudo intoxicado por esse discurso que é, sei lá, eu não sei nem dizer podre. Eu me sinto aqueles detetives dos filmes noir, sabe? Onde a cidade é corrupta. Né? Eu olho para a saúde, eu vejo a saúde corrupta. Né? Eu vejo profissionais de saúde incompetentes. Eu vejo essas coisas, entendeu? Acontecendo. As pessoas não se aprimoram. Né? É triste, porque é a nossa profissão, mas é verdade. Sim, é. Infelizmente isso acontece. Né? Eu tento mudar um pouco isso, né? Sendo professor em pós-graduação de acupuntura e fitoterapia, e eu vejo na cara dos meus alunos, né, a expressão que eles têm do tipo, caramba, então estão me enganando esse tempo todo, né? É assim que funciona. E você nota isso. E quando você vê essa expressão, ainda é bom, porque você acordou ali para uma outra realidade que ele pode ir atrás e tentar entender. O problema é o que acontece às vezes comigo, e que deve acontecer com você também, da pessoa te olhar e falar assim, tá querendo me enganar, é? Né? E sai fora. E continua ali, ó, igual aquele macaquinho. Isso. Exatamente. Tanto é que hoje meu argumento é, você não precisa acreditar em mim. Né? Quem está assistindo aqui, a gente também não precisa acreditar na gente. Vai e procura, vai atrás, né? Se informa, porque eu me informei, a Bela se informou. Né? A gente foi, correu atrás e descobrimos, assim, um mundaréu de mentiras, né? Um mundo de mentiras que, cara, literalmente é a Matrix disfarçada, né? Tipo, é enganação atrás de enganação. Você liga a televisão, cara. Quando eu tô em algum lugar esperando, né? Em casa eu não ligo a televisão, mas quando eu tô tô esperando na fila ali do médico, tô esperando na fila de qualquer coisa, tem uma televisão. Quando eu vou ver as propagandas dessa televisão, cara, é só em cima das indústrias, das principais indústrias.
É a Sim. indústria do medicamento, tem medicamento, né? Tem uma propaganda lá para o Eno, né? Tem uma propaganda lá para antiácidos, para esses tipos de medicamentos. E logo em seguida tem a propaganda do famigerado MC Donald's, né? Então, tá lá, uma do lado da outra, entendeu? Logo depois dela vem E sem contar a quantidade absurda. Depois vem aquele Missim que nojo, né? Também fazendo propaganda, né? Então você começa a perceber que tá todo mundo naquilo, né? As pessoas estão assistindo aquilo constantemente, elas acreditam que essas coisas não fazem mal, e se elas sentirem mal, elas têm o santo grau ali, um remedinho que vai fazer elas ficarem bem, né? E não é dessa forma que o mundo funciona, né? Não é assim. Isso aí é falácia, isso é uma forma, para mim, é uma forma de assassinato lento, né? E de ganhar dinheiro em cima de você, te manter, vamos te manter, aqui a gente não te mata, mas a gente te mantém doente, porque você doente me dá dinheiro. E então eu vou prolongar a tua vida ao máximo, né? Mas sem nenhuma qualidade, que é para você depender de mim. Esse é o estado. Mas não vamos falar disso que, olha, já tomamos bloco, já perdemos conta, já tivemos conta suspensa, de tanto que a gente fala aqui. Gente, isso é verdade. Suspenderam as nossas contas por um tempo, ficamos um dia bloqueados da internet e nossas lives desaparecem. Talvez não estejam gostando do que a gente fala. É bem provável. Então a gente vai tentar tomar cuidado aqui. Mas isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Quando as pessoas não estão gostando, quando esse tipo de pessoa não está gostando do que a gente está falando, a gente está no caminho certo. É fato. Ó, só para a gente finalizar aqui, a gente tem mais um minuto e eu vou falar de uma coisa que a gente já falou, então a gente só vai complementar. Candidíase, quais ervas usar e que alimentos? Como a gente já falou muito de cândida, essa vai ser uma resposta rápida. Verdade, né? Verdade. Lembrar, Cândida, de novo, é um fungo, né? Como a gente falou no início dessa live. Então, se não estava na live, já vai lá para o início depois, quando a gente finalizar aqui, né, aprecie, né? Faça esse orgasmo cerebral acontecer, né? Que é o que a gente fala aqui, você absorve daí. Antes que tire a gente do ar. Eu não posso falar essas coisas, né? Enfim. Né? Mas olha só, gente. Cândida é um fungo. Fungo gosta de açúcar. Né? Exatamente. Então, fungo gosta de açúcar. Se você na sua alimentação tem grandes fontes de açúcares e carboidratos, você tem grandes quantidades de cândida no teu intestino, né? Para isso aí migrar para teu microsistema vaginal, é 2 pulos, né? O orifício ali, os orifícios estão juntos, né? Então, olha só que bacana. Se você quiser realmente tratar e evitar, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Não é não, Bela? Suspender, diminuir a quantidade de açúcar, mudar olha só, teu intestino tem as bactérias que você alimenta. Você é substrato para as bactérias que estão no teu intestino. Então, que tipo de substrato você está dando? É o tipo de bactéria que você vai fazer crescer. Se você está dando açúcar, você vai fazer crescer fungo. Sim. Simples assim. É isso. Né? E aí, como a Bela mesmo disse, o óleo de coco funciona muito bem. Né? Então, além de você tirar o açúcar, cara, usa o óleo de coco. Vai ser fantástico, vai te ajudar bastante. Né? O banho de assento de orégano, como eu falei ali também, compra, vai numa dessas lojas a granel, né, de produtos naturais e compra lá seus, sei lá, uns 300 e 500 gramas de orégano e faz um banho de assento, né, com uma quantidade ali de 200, por exemplo. Faz umas 2 vezes isso. Cara, fantástico. Isso aí você vai estar a candidíase, certo? Cortei ou voltei? Voltamos. Voltamos. Tá. Né? Então, o banho de assento de orégano. Outras formas que a gente tem também são os tratamentos internos, né, com o uso de algumas ervinhas que controlam o açúcar, auxiliam no controle do açúcar. Né? Então, o chá de canela, o chá de cravo, o chá de gengibre, né? As cápsulas de cúrcuma,
né, também são ótimas, ou você quiser consumir a cúrcuma propriamente dita, vai lá, consuma a cúrcuma, né, são formas que a gente tem de estar tratando esse tipo de problema. Né? E, óbvio, fortalecendo a nossa microbiota intestinal. A gente tem que fortalecer uma microbiota boa. Né? Sim. Se você tem disbiose, né, e sintomas de disbiose são claros, você tem diarreia, tem dores abdominais, tem mal-estar depois de se alimentar, se você tem desbiose, você precisa equilibrar a tua microbiota e aí você vai ter um melhor controle na tua população ali de fungos dentro do seu intestino. E lembrando, gente, quando você tá com o seu intestino desequilibrado, né, com a microbiota do seu intestino desequilibrada, você também está afetando o seu cérebro. Então, a gente sabe que candidíase está diretamente ligado no longo prazo também com demência. Então, não se iludam que, é uma candidíasezinha, eu passo ali um remedinho, tomo um antibiótico e está tudo bem. Não se iludam. Se você tem candidíase de repetição, você precisa rever a tua saúde como um todo. Porque no longo prazo, isso também é causa e também está ligado a Alzheimer. Isso, né? Além das doenças emocionais, né? Todas. Então, ansiedade, depressão e por aí vai. Né? Se você tiver um excesso de candidíase no intestino, né? Esses funguinhos, você pode desenvolver, sim, depressões, né? Então, eles já sabem que uma probabilidade de 30% maior de quem tem cândida desenvolver depressão e ansiedade. Então, às vezes, a ansiedade que você tem aí é por conta dessas malditas. Além disso, você também tem risco, por exemplo, na gestação. Uma candidíase é um risco altíssimo de aborto no primeiro trimestre de gestação. Candidíase diminui a tua chance de engravidar se você é tentante, né? Não vai rolar. Se você tem excesso de açúcar no sangue, não vai rolar. E outra, se você está grávida e quer ter um parto normal, natural, para de comer açúcar. Porque uma das coisas que mais prejudica a tua chance de ter um parto normal, que mais diminui contração, mais diminui a abertura ali do quadril, né, da mulher para a passagem do bebê, é excesso de açúcar, tá? Então, se você tem pré-diabetes, diabetes, primeiro que você já corre risco de desenvolver diabetes gestacional. Fiz uma live semana passada sobre isso com a Denise. Então, quem não assistiu, vai lá e assiste. Se você é tentante ou se você está grávida, né? E, além disso, você diminui o açúcar no teu sangue, diminui, e a cândida em si, diminui muito a tua chance de ter parto normal. Fora que você tem candidíase, você vai passar isso para o bebê. Então, não que ele vai nascer com candidíase, mas ele vai nascer com disbiose. E aí a chance dele ter alergias alimentares, autismo, TDAH, tá tudo relacionado à microbiota da mãe. Então, muito cuidado, gente. Sim, é isso mesmo. Então, é uma pequena mudança que você pode fazer na tua vida que vai repercutir, assim, enormemente. Inclusive na vida dos teus filhos, se você pretende fabricá-los por agora. Isso, né? É isso. Bom, Klaus, 1 hora aqui de live. Isso. Também respondemos hoje boas perguntas, né? E assim, gente, quem tá aí, quem tá assistindo a gente, tiver dúvidas, tiver querendo saber mais, querendo tirar, né, aquelas dúvidas que você sempre teve sobre saúde, manda pra gente. A gente vai estar abrindo a caixinha de perguntas e a sua pergunta pode ser respondida aqui em live. Na verdade, pode não, ela vai ser no momento certo. Né? Tem algumas na lista ali, tem algumas na fila esperando. Né? A sua pode se encaixar como a próxima. E outra, gente, a gente vai abrir, semana que vem é a semana da metamorfose, tá? Não esquece. Faltam o quê? Faltam 5 dias, Bela, é isso? Hoje faltam 4 dias. Segunda-feira. 4 dias. Isso. 4 dias para a semana da metamorfose, gente. Então, não perde. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. Onde você vai ter uma aula, né? Vai ter 3 aulas, na verdade. Tá? Falando especificamente sobre esse tipo de alimentos, né? Que a gente pode estar utilizando e alimentos que não. Cara, isso vai ser enriquecedor para você. É um banquete intelectual. Tá? Então, se você gosta de ser inteligente, né? Então, vem, acompanha a gente, faz sua inscrição lá. O link está na bio. O link está na bio. E outra, né?
Se você já está acostumado a ouvir o que a gente fala, já adora, já vem para cá assistir as nossas lives e queria muito que algum conhecido, que alguém que você gosta muito, entendesse desde o início tudo que a gente tenta ensinar aqui, a chance é essa. Pega o link da bio, manda para essa pessoa, fazer a inscrição e cobra que ela esteja presente nas aulas, porque é assim, ó, para quem não sabe nada, é ótimo, para quem já sabe, é ótimo, e para quem está afim de botar em prática também, é ótimo. É o lugar, né? É o lugar. Né? Isso. E para quem acha que a gente recebe muito aqui, também tem perguntas aqui nesse sentido, para quem acha que comer bem é caro, assiste lá que vocês vão ver que não é. Exatamente. Né? E é isso. Né? Esse é o nosso recado para você. Vem fazer parte. Né? Eu te espero lá. Te esperamos lá. Isso aí, pessoal. Até a próxima live, que talvez seja essa semana, talvez não. Vamos ver se a energia elétrica contribui. Isso. Se os Né? deuses convergem, né? Se eles querem. O Mercúrio retrógrado não vai passar na nossa... É isso mesmo. Certinho? Bela, muito obrigado. Né? Sempre muito bom estar aqui com você, tirando essas dúvidas e trazendo saúde para todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço pela parceria de sempre. Obrigada, pessoal, pela audiência. E quem não conseguiu chegar no começo, a live vai ficar salva, tá bom? É isso aí. Um beijo do Mago para todo mundo. Beijos e até a próxima.